A massa de um buraco negro desacelera o tempo a tal ponto que em suas fronteiras, chamadas horizonte, o tempo permanece parado. Portanto, para sair de um buraco negro, você precisa se mover em direção ao presente e não em direção ao futuro. Se mover em direção ao presente. Pode parecer impossível, mas essas são as palavras do Carlo Rovelli, um físico italiano com quem eu aprendi ao ler o seu livro A Ordem do Tempo. Ao enfrentar um evento massivo como o que a gente está vivendo no nosso planeta agora, a solução não está no esforço da gente tentar prever o futuro, se preparar para o que vamos encarar meses à frente ou ainda nos próximos anos. Antes disso, está no que a gente vai fazer de concreto aqui no presente, em concentrar-se em como que a gente pode fluir no agora. Hoje a gente fica se forçando a estar sempre informado, sempre estimulado, num ritmo que não é sustentável nem produtivo. A OMS denominou esse momento como uma infodemia. Uma quantidade excessiva de informações sobre um problema que dificulta a solução ao invés de ajudar a resolver. É tanta gente querendo saber qual é a próxima tecnologia, a próxima moda, o próximo assunto, que a gente vive uma espécie de ressaca do futuro. Mas essa não é a única relação possível com o tempo. Na mitologia da Grécia Antiga, por exemplo, existia o impiedoso Cronos, Titã, que representava esse tempo do relógio que tudo controla, mas também havia Kairos, cuja tradução é momento oportuno, um tempo sutil, subjetivo, que representa essa nossa percepção individual e intransferível da passagem dos dias. Diante dessa sensação de que o ano começou voando e tende a acelerar, é importante compreendermos que não precisamos, ou melhor, não devemos seguir esse mesmo compasso. Como que está a sua relação com o tempo? Enquanto a humanidade enfrenta momentos de incerteza, a grande pausa, parece que todo mundo quer conversar, mas que as palavras não estão sendo suficientes. Parece que falta vocabulário para lidar com tempos de incerteza. Por exemplo, antes de tudo isso, você encarava seus medos e desejos em relação a um futuro que estava em rápida mudança. Só que aí tudo mudou de novo. E aí? O que a gente faz com isso? Existe algum caminho de volta aos tempos que a gente conhecia como normalidade? Ou aqueles dias vão ser para sempre encarados até com alguma saudade, mas então percebidos como parte do problema que nos trouxe até aqui? Essas perguntas que agora a gente está se fazendo nos mostram que vai ser necessário um novo tipo de habilidade para respondê-las. Novos códigos culturais, novos comportamentos, novos combinados. Vai ser como aprender um novo idioma, que possa nos ajudar a ver a realidade de uma nova maneira. Sentir o que a nossa realidade era, o que ela está sendo, o que ela pode ser. E eu acho que esse é um convite a gente repensar a nossa relação com o tempo como planeta. Para isso, é preciso a gente desenvolver algo que eu chamo de inteligência temporal. A linguista Lera Borodsky diz que a nossa linguagem ela molda a maneira como a gente percebe a realidade. Quais palavras você usa para descrever a sua relação com o tempo? Aliás, ela me lembra muito a personagem principal do filme A Chegada, com a Amy Adams. A Amy Adams, nesse filme, ela também faz uma personagem de uma linguista que faz parte de um time de pesquisadores que está tentando desvendar um idioma alienígena que parece ser a chave para a gente perceber passado, presente e futuro de um jeito completamente novo. Mas afinal, o que é o tempo? O filósofo grego Aristóteles sugeria que o tempo é a medida da mudança. E, ao passo que a gente vai experienciando o tempo, a gente compreende que o mundo vive um processo de transformação que não para nunca. Ainda pelas lentes da ciência, a evolução nos sugere que a melhor gramática para a gente pensar sobre o mundo é a da mudança, não a da permanência. Não o que somos, mas o que estamos nos tornando. O mundo não é uma coleção de coisas, mas sim de eventos. A diferença entre coisas e eventos é que as coisas persistem no tempo, enquanto os eventos eles acontecem com uma duração limitada, portanto eles são temporários. Mas não há o que não seja relativo ao tempo, que não exista imerso no tempo. Mesmo algo monumental, como as pirâmides do Egito, que já existem desde muito tempo na história, elas já foram só blocos de pedra há muitos anos. Talvez essas pedras elas já foram um meteoro. Um dia, talvez, elas vão ser somente areia. Elas são apenas um evento mais duradouro que nós, humanos, mas ainda assim um evento. A gente navega a mudança, pois tudo é temporal. O filósofo Jorge Santayana
diz que aqueles que esquecem o passado estão condenados a cometer os mesmos erros. O Yuval Harari, sendo historiador e futurista, ele diz que a gente precisa ter um olhar para esse momento presente do século XXI a partir do nosso passado e potencial futuro. Ele alerta que se a gente não quer pensar nisso agora, se o futuro da humanidade passar a ser decidido na nossa ausência, a gente não vai estar eximido das consequências. E ele diz, isso é muito injusto. Mas quem disse que a história é justa? O neurocientista Dean Bonomano diz que o nosso cérebro é uma verdadeira máquina do tempo. Nos transportamos por memórias ou projeções enquanto a gente não está no momento agora. O autor Daniel Pink, inclusive, escreveu que encontrar esse timing certo de se ocupar com algo, ao invés de se pré-ocupar, é realmente uma ciência. Porque as nossas vidas elas são um fluxo interminável de decisões, não só de como fazer, mas também quando. O psicólogo Felipe Zimbardo, ele diz que cada um de nós dá uma atenção mais positiva ou mais negativa para o seu passado, presente e futuro. E que o melhor mesmo é a gente encontrar balanço entre esses tempos. Mesmo a moeda do tempo atual, ela não é mais uma moeda, mas sim o próprio tempo. Quantas horas você teve que trabalhar para pagar a última compra importante que você fez? Entre essas abordagens da filosofia, física, psicologia, economia, entender as interseções entre essas diferentes lentes é o meu trabalho. E eu sinto agora que é algo necessário para a gente desenvolver uma perspectiva mais holística sobre a nossa relação com o tempo. Eu vivo o tempo num fuso horário diferente dos meus conterrâneos brasileiros. Eu nasci em Belém do Pará, mas eu moro em Amsterdã e aqui eu vivo ao longo do ano a cerca de 5 horas no futuro em relação ao Brasil. Eu me dedico a pesquisar e estudar o tempo nesse espectro completo. Eu lidero a Toros, que é um laboratório de estudos do tempo, onde a gente questiona como que as pessoas entendem o tempo e se conectam com ele, individual e coletivamente. Para falar sobre a minha relação com o tempo, eu vou te apresentar esse artefato chamado Toros. Se eu desenhar ele numa folha de papel, você provavelmente vai ver algo como um 8 deitado ou alguns 8 intercalados. E aí vem as referências sobre algo se repetindo infinitamente. Algumas culturas chamavam essa simbologia de Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo. No entanto, a nossa visão ela acaba limitada pelo fato de que esse símbolo em 2 dimensões, ele desenhado no papel representa algo com mais dimensões. Nessa forma toroidal em 3 dimensões, a gente compreende que não estamos repetindo essa mesma trajetória, mas sim explorando todas as possibilidades em que múltiplos passados se conectam a múltiplos futuros que convergem e podem ser acessados pelo mesmo ponto. Um único ponto, o presente. Como mudar a sua relação com o tempo? Às vezes, é preciso a gente abdicar de tanta informação e manter o foco em continuar se movendo no presente. A gente precisa prestar mais atenção no que está mudando na gente, em como que você está se sentindo. Deixar de lado esse olhar minucioso em relação aos detalhes do passado, do futuro, e se concentrar no que te liga ao próximo passo, então ao seguinte, então depois. Você vai perceber quando atingir esse modo, porque navegadores e exploradores de diversas áreas chamam esse momento de fluxo. Sabe quando você está fazendo algo que você gosta muito e aí parece que o tempo voa? Depois disso, quando você escolher pensar sobre o futuro, antes disso, que tal se voltar 2 vezes mais longe para o passado? Para compreender como que você chegou até aqui de novo no presente. A gente sabe muito onde almeja chegar, mas o quanto que você conhece sobre o seu ponto de partida? Esses 2 tempos, eles podem ter mais em comum do que você imagina. Quando a gente se aprofunda em todo o caminho percorrido até aqui, é que a gente alcança essa compreensão de onde estamos hoje. E aí transformamos o momento presente no nosso ponto de partida para a nossa próxima viagem do tempo. Viratempos, tardes, DeLoreans, são muitas as representações que aproximam o universo da ficção da nossa realidade. Mas a melhor comparação que eu podia fazer agora vem da série clássica Cosmos. O Carl Sagan ele explorava o espaço e tempo na sua nave, The Ship of Imagination. No mundo real, máquinas do tempo elas são conceitos que passam a existir a partir do momento em que a gente as imagina.
Eu acredito que essa é a mais importante lição. Se máquinas do tempo são conceitos teóricos inventados para possibilitar a viagem pelo tecido espaço-temporal, invente a sua. E ao viajar no tempo, que tal não encontrar somente um futuro, mas olhar esse futuro que está na sua frente, se ele não for o que você esperava, você pode criar novos. Eu quero compartilhar um conto do escritor Neil Gaiman, um trechinho desse conto sobre um personagem que eu gosto muito, o Destino. O Destino é uma entidade que existe desde o início dos tempos, e ele vai estar por aqui até o final. O Destino é essa entidade que está acorrentada pela mão num livro, e esse livro contém a história de tudo que viveu, vive e viverá. No entanto, o Destino é cego. Todos os dias pela manhã ele sai do seu castelo, acorrentado no seu livro, e começa a passear pelo seu jardim, que é um labirinto. Ao longo do dia ele faz curvas, erra, volta, ele entra por caminhos estreitos, largos, enfim, ele segue o mais longe possível. Ao fim do dia, quando ele olha para trás, não está mais lá o labirinto. Tudo que ele vê no seu jardim é uma linha reta. O seu caminho. Todos nós somos como o Destino. A gente não entende por que a gente foi parar ali, por que aquela ação ou algo nos levou para aquele fato, para aquele sentimento. Aí a gente atribui isso a energias externas. A gente acha que alguém tomou essa decisão por nós, que nos fizeram entrar naquele labirinto. E quando a gente direciona o nosso tempo em pensar sobre essas forças externas que nos causam desconforto, a gente acaba criando essas entidades que tomam escolhas por nós. Mas elas não podem ser mais fortes do que você. De novo, é o seu caminho, são as suas escolhas. Você pode criar o futuro que quiser a partir dos próximos passos aqui no presente. Seu próprio caminho. E esse futuro ele não precisa te pressionar a fazer mais. Ser produtivo talvez seja outra ideia daquele tempo que a gente disse que pode fazer parte do problema. Então a gente respira e lembra. Você só precisa ser você. Com essa visão mais ampla, agora está ficando explícito na Terra e também dentro de nós. Os nossos problemas eles são sistêmicos. Em um sistema, as nossas contribuições e necessidades, elas também devem considerar os benefícios e os impactos coletivos. Para a gente acordar como uma mesma consciência planetária, é hora da gente mergulhar profundamente em nós mesmos e encontrar ressonância um com o outro. Vai parecer mais escuro, possivelmente, mas essas sombras elas são projeções desse mesmo ser se movendo em direção à luz. O único caminho é através, não tem outra forma de lidar. E é necessário a gente estar aberto ao que pode surgir do outro lado. A gente está aprendendo agora a viajar no tempo juntos, em direção a esse próximo nível da nossa consciência planetária. Eu acredito que se você e eu estivermos em conexão com o tempo, ou seja, conscientes dos passados e futuros que são influenciados pelo que somos, pelo que sentimos aqui, mas que se a gente conseguisse focar no presente e desenvolver essa inteligência temporal, a gente vai aprender a navegar as mudanças juntos. A ressoar rumo a uma sociedade criativa, justa, ecológica, a fluir no tempo. Para não falar que eu saí daqui sem citar Doctor Who falando de viagem no tempo, nenhum de nós sabe o que existe lá fora. É por isso que a gente continua procurando. Então mantenha a sua esperança, sim, viaje esperançosamente. O universo vai te surpreender, constantemente. Por isso, eu te recomendo a mergulhar nessa busca que dá sentido à sua viagem, aproveitá-la ao máximo, inventar sua máquina do tempo e então criar o futuro que você deseja alcançar. Um presente de cada vez. Isso é o essencial. Agora você está preparado para começar? Boa viagem!